Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de pré-cálculo do nosso queridíssimo Projeto Ampere. E hoje, na aula de hoje, vamos ver um pouquinho sobre função inversa, a grande função inversa. A gente vai abordar alguns exemplos das nossas funções que a gente viu lá atrás, buscar a definição de função inversa e como encontrá-la. E vamos, sem delongas, vamos começar a nossa aula. A gente tem que falar de um assunto muito importante que está relacionado, que a gente já viu nas aulas passadas, que é a função injetora. Bom, por definição, que vocês já viram nas aulas, a gente tem que uma função f é chamada de função injetora se ela nunca assume o mesmo valor duas vezes. Isto é, f de x1 é igual ou diferente de f de x2, sempre que x1 é igual ou diferente de x2. E por que isso é importante? Né? Por que a gente ter uma função injetora é importante para a nossa função inversa? Por causa de questão de existência da função, certo? A gente tem que ter a ida e a volta iguais, ou seja, a gente tem que sair de uma função f de x, encontrar a sua inversa. Essa inversa tem que ser uma função e o caminho para encontrar a sua função original tem que ser possível, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui essa função f aqui, com domínio em A e imagem em B, então a gente vai ter f de x, a gente passar para a nossa inversa, que é aqui f de menos 1, que é a imagem, que agora passa a ser o domínio, então domínio da inversa, agora tem como imagem o domínio da função original, de maneira com que a gente possa fazer também a inversa da inversa e encontrar a função original, certo? Então a gente faz aqui o caminho inverso e consegue encontrar a função original. E, além de encontrar a função original, a gente consegue encontrar uma função que é propriamente uma função. Se a gente, por exemplo, vai para a função g, aqui com domínio em A e imagem em B, a gente vê que se a gente faz esse caminho, transforma B como domínio para uma função aqui, f menos g menos 1 de x, agora sendo B o domínio, a imagem, né, o ponto 4 aqui, tem dois valores associados a ele. Ou seja, como se a gente tivesse uma função onde a gente tivesse uma quebra. Então, teria uma quebra com bolinha cheia, não bolinha vazia, dos dois aqui de uma função qualquer. Então, a gente tem dois valores associados a ela, de maneira que a gente não tem uma função. A gente pode ter, por exemplo, até mais valores. Se a gente tivesse, por exemplo, uma reta aqui, a gente teria vários valores associados ao mesmo ponto do domínio, certo? E isso não vai dar muito certo, porque aí deixa de ser uma função. Bom, por isso que a parte de injetor é importante. Beleza? Bom, e para saber, né, para fazer um teste, né, esse teste de ser uma função injetora ou não, a gente tem o chamado teste da horizontal, que é aplicado mais graficamente. Então, graficamente, uma função é injetora se nenhuma reta horizontal intercepta mais de um ponto. Então, por exemplo, funções pares não são injetoras. Por exemplo, a função de segundo grau, que faz a nossa parábola. Se a gente fazer uma reta aqui, a gente tem dois valores associados a ela. De maneira com que se a gente fizer a inversa, a gente teria uma função aqui desse tipo aqui, que a gente já vai aprender a construir. Ou seja, isso é uma função? Não, não é uma função, porque a gente tem para o mesmo x dois valores de y associado. E isso não é uma função. Por isso esse teste é horizontal. Agora, por exemplo, funções ímpares, como o caso de y igual a x ao cubo, são inversíveis, ou invertíveis, se a gente fala assim, invertíveis, né? Porque quando a gente traça uma horizontal em qualquer ponto da função, a gente não tem outro valor associado a ela, certo? De maneira que quando a gente for transpor ou inverter essa função, a gente consegue encontrar realmente uma função f de x, que se a gente aplicasse a inversa nela mesma,
a gente encontraria a função original, certo? Bom, então, sabendo disso, a gente vai para a nossa chamada definição de inverso. Então, vamos ler a definição de inverso. Ah, eu sempre erro. Aqui, isso. Bom, então, seja f uma função injetora com domínio A e imagem B, então a função inversa f de menos 1 tem domínio B e imagem A, e é definida por f de menos 1 y é igual a x, se somente C, f de x é igual a y. Ou seja, que a parte do domínio é esse caso aqui. Se o domínio da função, se o domínio A de f de x tem imagem em B, é o mesmo que o domínio de B da inversa tem imagem em A, certo? E é possível essa conversão. De maneira com que a gente tem a ida e a volta. Se a partida da inversa de uma função... Se a partir da inversa de uma função eu não consigo encontrar a função original, então a função original não admite inversa. Beleza? Ela não admite inversa. Ou se ela admite inversa, a gente vai encontrar não como uma função única, né? Porque a inversa é uma função única. A gente encontraria com uma dupla função, ou um par, ou mais funções que unidas formam essa função. A gente vai ver um exemplo disso já já. Bom, então, recapitulando, então teremos inversa para uma função f, c e somente c. Tivermos que o domínio da inversa é a imagem de f, e a imagem da inversa é o próprio domínio de f, que é aquilo que mostrou ali das bolinhas. Aqui, ó, voltando para a parte das bolinhas. É isso aí. Que é a parte de ser uma função injetora. E aí que a gente tem aquela ida e volta. Então, a partir da função original, a gente chega na inversa. E da inversa, a gente chega na original. Pontos importantes para a gente destacar aqui, que é a atenção aos próprios domínios da função, né? Porque os domínios já vão mostrar se ela é invertível ou não, se a gente não construir um gráfico dessa função. Ou mesmo propriamente, se ela for par, já é mais claro que ela não é uma função invertível. Então, aqui, atenção aos domínios, para essa quebra da inversibilidade, e por ser também aqui ser uma função par. Se for uma função par, já está entregando que ela não é invertível. Outro ponto, que f de menos 1, x é diferente de 1 sobre f de x. Quando a gente tem o f de menos 1x, a gente está falando da inversa, que é o que a gente está discutindo aqui. Agora, quando a gente chama de f de x elevado a menos 1, a gente está falando da função elevada a menos 1, ou 1 sobre f de x, que pode confundir um pouco. Mas eu acho que vocês não vão fazer isso, certo? Bom, para encontrar agora a inversa, a gente tem dois métodos. O primeiro seria mais gráfico, que a gente vai falar, na verdade, primeiro seria na própria função, e o segundo seria o gráfico, que a gente pode encontrar a própria função, mas, bom, vamos aplicar os dois para uma mesma função. E aí, vamos falar um pouquinho sobre eles. Bom, o primeiro deles é encontrando a inversa quando temos a função f de x. Então, quando temos a função f de x, para encontrar a sua inversa, a gente segue 3 passos. O primeiro, a gente escreve y igual a f de x. Depois, a gente isola x, certo? Então, a gente deixa x em termos de y. E a gente depois substitui x por f de x e o y por x. E aí a gente tem a nossa função inversa. Ou no caso, f de x não, né? É de f menos 1 de x, como uma função de x. O outro caso, que é o caso gráfico da função, é a gente traçar uma bissetriz, e a partir dessa bissetriz a gente vai espelhar a função através dessa bissetriz, certo? Então, por exemplo, se a gente tem, que a gente já vai falar como exemplo, já vou dar um spoiler aqui. Se a gente tem uma função, se a gente tem, por exemplo, uma função de primeiro grau, a gente tem a nossa bissetriz. A bissetriz dos quadrantes pares é, no caso, quando a gente tem y igual a x. De maneira com que a gente tem essa bissetriz aqui que vai funcionar como se fosse o nosso espelho da função. O nosso espelhinho. Aqui está meio cortado aqui, mas eu vou puxar aqui para vocês verem.
Aqui o símbolo de espelho que a gente usa mais em física. Então, por exemplo, se a gente tiver uma função de primeiro grau aqui, f de x, a função inversa dessa função de primeiro grau estará espelhada aqui. Então, aqui, f de menos... Opa, deixa eu escrever aqui embaixo para vocês. F de menos x. É a nossa função aqui espelhada. Certo? Espelhada no outro eixo. Ela passa pelos mesmos pontos, só que espelhados nos eixos. Certo? Essa é a ideia quando a gente está falando de função inversa para encontrá-la graficamente. E essas são as duas formas de a gente encontrar a função inversa. Beleza? Bom, sabendo agora os métodos de como encontrar a nossa inversa, vamos agora fazer um exemplo, né? Sempre bom fazer exemplo. Primeiro este aqui, vou reescrever aqui para vocês, que é f de x é igual a raiz de menos 1 menos x. A raiz de menos 1 menos x. Vamos, então, fazer os nossos passos para primeiro encontrar a inversa e depois fazer o gráfico dela. Certo? Então, primeiro passo. Transformar f de x em y. Então, y é igual a raiz de menos 1 menos x. Beleza. Segundo passo. Isolar o x. Para isolar o x, eu vou levar ao quadrado dos dois lados. Então, eu tenho y ao quadrado é igual a raiz de menos 1 menos x elevado ao quadrado, que a gente vai cortar aqui. Tal que y ao quadrado é igual a menos 1 menos x. Menos x. Tal que x vai ser igual a y ao quadrado, a menos y ao quadrado, isso, menos y ao quadrado, menos 1. E o terceiro passo é a gente escrever realmente a função inversa. Então, ela vai ser f de menos 1, x, vai ser igual a menos x quadrado, menos 1. Beleza, encontramos a nossa inversa. Mas a gente tem que ficar muito atento, que a gente viu anteriormente, né, voltar lá na própria parte da explicação, que o domínio da função inversa é igual à imagem de f, da função original, e a imagem da inversa é o próprio, ou é igual ao próprio domínio de f. E para o caso onde a gente tem uma função raiz, isso é muito importante, porque senão a gente não vai estar realmente espelhando a função, através da bissetriz, certo? Por exemplo, aqui a gente tem a nossa função raiz, ela não é parecida com uma parábola. A função raiz é metade de uma parábola por causa do próprio domínio, certo? O próprio domínio da própria imagem. A gente vai encontrar, então, o próprio domínio da própria imagem, certo? Então, vamos ver quais são os valores que x e f de x podem assumir. Dentro de f de x, não. No caso, para os valores de f de x, a gente tem que os valores de f de x sempre vão ser maior ou igual que zero. Certo? Então, o valor f de x sempre vai assumir valores maiores ou iguais que zero. Certo? Beleza. E quais vão ser os valores que pode assumir x? X não pode. X tem que ou zerar o menos 1, ou tem que ser maior, no caso menor que menos 1, tem que ser um valor negativo para com que um valor maior negativo, para poder tornar o valor dentro da raiz positivo, porque a gente não quer trabalhar com valores imaginários. Ou seja, x tem que ser menor ou igual a menos 1.
menor ou igual a menos 1. E como a gente falou que o domínio, né, para ela ser, como ela é injetora, agora o domínio se transforma a imagem se transforma em domínio, então os valores para x vão ser iguais ao próprio f de x, ou seja, x vai ser maior ou igual que zero. Vai assumir esse valor, maior ou igual que zero, os valores de x. E os valores de f de menos 1 de x, f de menos 1 de x, vão assumir valores menores ou iguais que menos 1. De maneira que a gente está delimitando a nossa parábola, e aí a gente está realmente transcrevendo a função para uma função mesmo, senão ela vai se tornar uma parábola e não vai ser um espelhamento da nossa função original. Certo? Bom, sabendo disso, a gente pode, ou a partir disso, construir a função, ou a partir da bissetriz. Vamos construir primeiro a partir propriamente dos valores que a gente encontrou aqui, que são os mais fixos, certo? Então, vou traçar aqui o nosso eixo y e o nosso eixo x. E vamos traçar aqui a nossa bissetriz. Vou pegar outra cor aqui para diferenciar. A gente sabe das funções raízes que uma função parecida com essa, a gente já deu as delimitações dela, certo? Ela vai estar aqui com valores menores ou iguais que menos 1, certo? E a função raiz tem esse comportamento aqui. Tchum, tchum. Ela vai crescendo infinitamente, certo? Aqui eu deixei bem pequenininho, mas ela poderia ser um pouquinho maior. A questão aqui ela cresce para y indefinitivamente, certo? Maiores ou iguais que zero, tá vendo? Ela está maior ou igual que zero. Agora, como vai ser a nossa inversa? Vou marcar em verde mesmo. A nossa inversa é um espelho dessa aqui. Está fazendo o espelhamento dela. Então, a gente tem ela delimitada aqui para valores menores ou iguais que menos 1. Certo? Então, aqui o f de x, o f menos 1 de x, vão ter valores menores do que menos 1 para y. E vai ter valores de x maiores ou iguais para zero, tendendo ao infinito. Maiores ou iguais para zero, tendendo ao infinito. A gente sabe que tem essa carinha dessa parábola aqui, só que não vai ter essa parte da parábola. A gente só vai ter essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui, que é a nossa função inversa da função f de x aqui. Certo? E aí, encontramos a inversa, tanto a sua equação, como propriamente a sua representação gráfica, que é visivelmente aqui, se eu pegar aqui a borrachinha para apagar esse pedaço aqui, que ela é o espelhamento da função original. Beleza? E a gente vê aqui o gráfico final, é exatamente isso. Então, a gente tem a nossa bissetriz. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Novamente. Então, a gente tem aqui a nossa bissetriz dos quadrantes ímpares, onde y é igual a x. E a gente tem a nossa função original e a função inversa, o espelhada para o outro lado. Beleza? Show! Agora, a gente vai ver alguns tipos de função inversa. Então, a gente tem a nossa bissetriz aqui dos quadrantes ímpares, que vai ser usada como espelho para as nossas funções, que a gente vai estar descrevendo aqui. As primeiras que a gente já viu são as funções constante e de primeiro grau. A função constante é visível que não tem inversa. Por quê? Que é o que a gente falou propriamente na aula. Isso aqui é uma assíntota vertical. É uma assíntota vertical, mas não é uma função, de maneira que as funções constantes não admitem inversa. A função constante. Porque isso aqui não é inversa.
Não é a inversa dessa função. Não tem inversa. Certo? Essa aqui é a função original, mas não tem a inversa. Agora, para as funções de segundo grau, se a gente estabelecer a nossa bissetriz aqui, então y igual a x, a gente vê que se a função original é essa função azulzinha aqui, o espelhamento dela é essa função aqui. Então, f de menos 1. Aqui. Então, as funções de primeiro grau admitem inversa. Agora, para a função de segundo grau, até coloquei as equações aqui, a gente vê que ela pode ter uma inversa, tecnicamente, por causa do domínio dela ter tudo, mas a gente não pode definir a inversa da função de segundo grau como sendo uma função única. Então, não é uma inversa, ela não admite uma inversa puramente dita, mas ela pode ser invertível se a gente quebrar esse domínio em duas partes, ou seja, quebrar em duas funções distintas. Então, a gente tem, por exemplo, essa aqui é a g de x e essa aqui é a h de x, que juntas formaria a inversa da função. Mas não existe, dado que o domínio se torna a imagem se torna o domínio, uma inversa da função de segundo grau. Não existe essa passagem aqui. Não existe a ida e a volta de f de menos x para f de x. Não existe. Porque se a gente tivesse, por exemplo, só g de x, a gente não encontra essa daqui. A gente encontraria somente esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui da função seria encontrado, não o outro lado. Se a gente tivesse só h de x, a gente encontraria o outro lado. Agora, se a gente tivesse os dois, a gente encontraria a função original. Beleza? Mas não admite inversa. Inclusive, é uma função par. Deixa ainda mais claro isso. Bom, um outro exemplo que eu vou estar aqui descrevendo para vocês, que é coisa rápida, porque eu já fiz aqui o exemplozão para vocês, que seria, no caso, a função de terceiro grau, que é a nossa função, outra função, tipo de função ímpar. Então, a função de terceiro grau, ela tem essa carinha aqui, ela vem subindo, passa pelo zero e sobe aqui também. Se a gente fizer o teste da horizontal, vou até mudar de cor aqui, a gente fazer o teste da horizontal, ela não tem dois valores de x associados ao mesmo valor de y. De maneira que quando a gente fazer aquela mudança de domínio e imagem, a gente vai encontrar uma função. Beleza. Deixa eu apagar aqui. Apaguei aqui. Vou destacar os pontos fundamentais. Aqui no caso, ó. Quando y é igual a x, que é o valor 1. 1 e 1. E aqui também. Y é igual a x. São os pontos fundamentais. Aqui está meio quebrado aqui porque eu não tenho régua nem nada, mas tudo bem. É importante aqui a gente ver o espelhamento dessa função, né? Como vai ser o espelhamento? A gente, se está de um ladinho aqui, a gente vem descrevendo aqui e passa pelos valores fundamentais. Então, a inversa aqui é o espelhamento através da bissetriz da função original. Então, a função inversa da função de terceiro grau é essa aqui. É essa aqui. É o verdinho. Beleza? Fica até mais claro quando a gente tem uma função que ela transpassa a bissetriz, ela atravessa a bissetriz em mais de um ponto para a gente encontrar a nossa inversa. Quando a gente tem de um lado ou de outro só, como por exemplo a função raiz, fica um pouco mais difícil de visualizar. Mas aqui acho que já fica bem claro como é o comportamento da nossa função inversa para os diferentes tipos de função. Outro exemplo aqui é para a função raiz, que eu até coloquei aqui bem clara a tensão ao domínio, que quando eu fiz o gráfico aqui, a inversa foi gerada essa aqui. Mas qual que é o domínio dessa função? O domínio dessa função é para quando x é maior ou igual que menos 3. Ele não admite outros valores. Então, a gente não pode ter, por exemplo, este lado aqui. Este lado aqui não pode ter, teria que ser tracejado. De maneira que a nossa inversa
só representaria o x maior ou igual que menos 3 e a imagem maior do que zero da função original, né? Então, f de x maior do que zero, de maneira com que o nosso g de x, então, o nosso g de x é maior ou igual que menos 3 e o nosso x da função inversa é maior do que zero. Então, aqui tem que ser maior do que zero, então essa parte, ó, pode ser esquecida. Totalmente esquecida. E a nossa função inversa da função raiz é só esse pedaço aqui. Só esse pedacinho aqui. Se eu tirar um pouquinho da poluição visual aqui, é só esse pedaço aqui que dá para ver que é equivalente a este aqui. Se a gente fazer aquele espelhamento através da bissetriz. Certo? Um caso muito comum, que eu já falei também na parte das funções exponenciais e logarítmicas, é delas serem irmãs, que é por elas serem uma inversa da outra. Então, colocando as duas, uma do lado da outra e a bissetriz, é visível que a gente tem essa inversibilidade, essa ida e volta entre a função exponencial e a função inversa. Certo? Então, esse exemplo aqui, por exemplo, saindo da função exponencial 2 elevado a x, para a função logarítmica log na base 2 de x, a gente tem exatamente duas funções muito parecidas, não, iguais, né? Uma inversa da outra. Outros exemplos assim que são mais interessantes, também muito importante na parte de domínio e imagem, são as funções trigonométricas, porque elas são funções que apresentam repetição. Então, a gente tem essa função seno aqui. Na função seno, a gente vai ter a repetição dela ao longo do eixo. Mas mas depois disso, aí a gente vai ter, se a gente usar o teste da horizontal para as repetições, a gente vai ter mais de um x associado para o mesmo ponto. Quer dizer, mais de um valor de x associado para o mesmo valor de y. Aí a gente não teria uma inversa possível. Mas se a gente separar para períodos, a gente pode permitir essa inversibilidade. Certo? Então, para esse período de menos π sobre 2 a π sobre 2, a gente consegue encontrar a inversa, que é o próprio arco seno de x, que é o próprio ângulo de x. Que a gente pode ter a ida e a volta da função, como a gente vê aqui. Outro exemplo aí é a função cosseno, que é a mesma situação. Então, a gente tem a função cosseno, que é essa aqui, certo? E a função arco cosseno, a inversa do cosseno, é esta daqui. Certo? Para qual período que ela é possível? De 0 a π. Porque de 0 a π, a partir de π, né, acima de π, a gente vai voltar a ter repetição e a gente não pode admitir a inversa realmente. Então, considerando somente esse período, a gente tem a nossa inversa. Certo? Se a gente considerasse outros períodos, poderia ter deixado de ser uma função, e é isso que a gente realmente não quer, né? A gente quer ter uma função. E então, para esse período, a inversa do cosseno e do seno, nesse caso ali, é válida. Beleza? Para o tangente é a mesma coisa, só que é mais legal, no caso da tangente, é tendo um arco tangente, uma função que tem uma certa lógica, que ela vai seguindo aqui, porque a tangente é como se fosse uma inversa, porque ela é meio que delimitada também, né? Então, para o período de menos π sobre 2 a π sobre 2, que é onde a gente está delimitando aqui, a nossa função arco tangente, a gente tem a nossa inversa, que é o próprio arco tangente da função tangente. Beleza? Ademais, é isso na parte de função inversa. A gente viu bastante como encontrar as definições. Existem muitos exemplos de funções inversas por aí, mas é muito importante você ficar atento ao domínio da função e propriamente como encontrá-la, e se é possível encontrá-la, e se ela é possível também dentro de um certo período, né? Porque ela pode estar sendo uma função periódica,
Se a gente delimitar um certo período, a gente consegue encontrar a sua inversa. Beleza? Bom, ademais é isso. Para mais questões, dúvidas, a gente tem o nosso guia de estudos do projeto, que ajuda você a estudar a disciplina, estudar as matérias com mais enfoque, com os detalhes mais do que você pode mais estudar, o que você deve mais estudar, o que é mais recorrente dentro da disciplina. A gente também tem a nossa lista de exercícios, os exercícios mais recorrentes, e com resoluções também para vocês. E além disso, os vídeos de exercícios que vão ser disponibilizados em breve, se já não estão disponibilizados para você nessa plataforma linda que é o YouTube. Ademais, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência e até a próxima.